Nesta videoaula do MPO, eu vou mostrar para você como utilizar o Windows na versão 3.1 de uma maneira um pouco mais avançada. Avançado que eu quero dizer é o seguinte, vou mostrar mais comandos do Windows, mais programas, como você conseguirá rodar programas de DOS sobre o Windows sem precisar sair para o DOS e assim por diante, configurar melhor o ambiente e coisas assim, tá? Para isso eu vou levar em conta que você já conhece um pouco de Windows, como já sabe chamar programas, mudar o tamanho de janela e assim por diante. A MPO tem uma fita chamada Windows Passo a Passo, na qual foi mostrado deve proceder para a utilização do Windows, tá certo? Então eu vou partir desse princípio. Aqui na tela do Windows, você já está vendo a maioria dos programas de aplicativos, programas principais, jogos e coisas assim que vieram com o Windows. No entanto, durante a instalação, se você optou pela instalação automática, digamos assim, muitas das coisas vieram com o Windows e talvez não seja necessário para você, ou mais para frente você for reinstalar o Windows, for usar uma outra opção de instalação, que é a customizada, onde você indica o que você quer e o que não quer que o Windows instale, talvez fique faltando algumas coisas. Vou te mostrar então agora aqui de início como você pode tirar algumas coisas do Windows ou colocar coisas novas no Windows, tá, do próprio Windows, não aplicativo, os programas que já vieram com ele, que você pode pôr ou não, depende da sua conveniência, e como você pode proceder para modificar o seu equipamento, supondo que por algum motivo você tenha um teclado diferente ou você tenha colocado um outro tipo de monitor monocromático, colorido, mudado a placa gráfica de VGA para Super VGA e assim por diante. Para conseguir isso, nós temos que acessar esse programa chamado Windows Setup, tá? Que eu vou chamar de dentro do próprio Windows. Ele já veio dentro dele, eu poderia ter chamado do próprio DOS, que foi o programa Setup que foi utilizado durante a instalação. Ele está aqui no grupo Men, tá? Eu posso, com o mouse, só dar um clique nele, ele já fica ativo, ou com o teclado eu vou pressionando Ctrl F6 e as janelas vão se alternando. A cada clique, o item acessórios, games, aqui no caso eu tenho o PageMaker mais aqui embaixo, a parte de gráficos e assim por diante. Quando a janela que eu quiser aparecer em realce, aí eu posso com as setinhas e a direção selecionar o programa adequado, tá? A partir de agora eu vou praticamente usar o mouse, que é uma coisa quase que fundamental para a utilização do Windows. Chamar um programa você já sabe, 2 cliques rapidinho do mouse, aparece então o programa Setup, que normalmente ele só mostra essa telinha pequenininha, esse quadro simples aqui, nos mostrando qual o equipamento atual, para qual equipamento o Windows está ajustado. Aqui no caso o monitor VGA, o teclado de 101 ou 102 teclas, um mouse do tipo Microsoft ou IBM PS2 e no caso eu não tenho nenhuma rede, meu micro não está instalado em rede. Para modificar algum desses itens, eu tenho que entrar aqui no item Opções, tá? Ele me mostra então as seguintes alternativas: mudar a configuração do sistema, ou Setup Applications, que eu posso fazer com que ele procure novos aplicativos, ou colocar ou retirar algumas partes do Windows, que é o que eu vou fazer agora. Usar esse item, somar ou retirar, né, adicionar ou retirar componentes do próprio Windows. Um clique naquele item e ele me mostra então esse quadro, no qual aqui desse lado esquerdo temos alguns itens que podem ter ou não de acordo com a sua necessidade. Ele veio aqui no caso com arquivos de leitura, tipo README Files, que seriam pequenos manuais que são feitos. Já foram impressos e tudo mais, eles põem algumas notas em arquivos em disco e são fornecidos juntos com o Windows. Você dá uma lida neles e depois você não precisa mais deles, ou imprime ou coisa assim. Aí eles mostram, aqui é mostrado quanto é ocupado de espaço em disco para esses arquivos. Então se eu dou um clique aqui, automaticamente esses arquivos não serão mais colocados, portanto passarão a ocupar, claro, nenhum byte, tá? E assim por diante. Um pouquinho mais aqui embaixo na tela, ele me mostra o espaço está sendo ocupado agora por todos esses componentes, e como estavam todos selecionados, ele me dá essa mensagem, parte disso que será liberada, já que eu estou retirando alguns dos componentes do Windows, e quanto tenho ainda disponível em disco. Repare também que você tem aqui esses botões que permitem não simplesmente pôr ou retirar todos os componentes, no caso aqui que eu estou usando o README Files, mas qualquer outro item, eu posso selecionar arquivo por arquivo. Dou um clique aqui no Files e me mostra essa caixa de diálogo. Aqui do lado esquerdo
eu tenho mensagem, não instalar esses arquivos, e são todos aqui. Estão todos porque eu pedi para tirar todos, na hora que deu um clique naquele quadradinho, todos esses arquivos eu quero que não instalem. Caso eu queira que algum em específico apareça, por exemplo, eu quero saber o que é esse tal de win.ini, então eu dou um clique com o mouse aqui, um arquivo foi selecionado, eu posso então adicionar e automaticamente de lá ele passa para cá. Aqui então ficarão os arquivos que farão parte do Windows e nesse lado esquerdo os que não farão parte do Windows. Eu posso selecionar um a um, posso selecionar todos, tá? E agora posso ver qual que eu não quero e assim por diante. Vou deixar, por exemplo, esses 3 itens aqui, tá certo? Acertado o que eu quero e o que eu não quero, basta então dar um clique no OK e automaticamente o quadradinho que antes era em branco dizendo nada será colocado, um xizinho dizendo tudo será colocado, ficou agora em cinza dizendo que alguma coisa será colocada e outra não, e já me dá então o espaço ocupado, tá? Você pode então ir selecionando arquivo por arquivo, joguinhos, por exemplo, talvez você não queira jogos, ou screensavers, ou papéis de parede, ou alguma coisa assim, você pode retirar ou colocar. Repare que aqui, por exemplo, só a parte de acessórios tem 1.5 MB, é um espaço, talvez, conforme o tipo de equipamento, fica um pouco exagerado. Então nós vamos retirar alguns desses itens de acessórios, tá? Como por exemplo, aqui do lado direito, já que está tudo colocado, durante a instalação foi colocado tudo, mas aqui no fim, tá? Eu tenho, por exemplo, a parte de terminal, já que o micro não está ligado em rede, então não tenho necessidade de ter a parte de comunicação em rede, de terminal, tanto a parte de help quanto o programa em si, e o tutorial também eu não quero, só estou dando clique aqui do mouse. Seleciono os 3 que eu não quero, uso então o botão de remover, quer dizer, eu quero que ele tire isso do Windows, tá? Isso eu passo então para essa caixa aqui dizendo que não será instalado, ou será no caso retirado, dou lá um clique no OK, tá? E aquela tela dizendo que alguns itens apareceram ou foram eliminados e assim por diante. Feito tudo isso, basta dar aqui então um clique no OK, mais aqui em cima, dizendo que eu terminei toda a minha configuração. E como algumas coisas serão retiradas do Windows, ele me dá essa mensagem: olha, confirme realmente se você quer eliminar. Você selecionou alguns itens, como por exemplo o arquivo readme.write, né, WRI. Você quer realmente eliminar esse componente? Aí eu posso utilizar sim, eu quero eliminar. Não, eu não quero, eu fiz uma besteira, eu posso cancelar esse comando. Ou eu posso, supondo que eu tenha certeza que todos os itens que serão retirados realmente deverão ser retirados, eu posso colocar aqui yes to all, dizer sim para todo mundo, então essa mensagem não aparecerá mais, tá? Então eu dou aqui um yes, por exemplo, para esse, aí ele mostra o outro. Olha, você quer realmente eliminar esse fulano, sim ou não? Sim, esse eu quero. Então, um a um, eu vou retirando. Se eu der um clique aqui, apaga todo mundo, já vai eliminando, e eu volto então à tela do setup. Repare que automaticamente alguns itens da janelinha já foram eliminados, tá? Para o Windows, essa é a melhor maneira de você eliminar componentes do Windows. Mesmo que você já tenha um pouco de noção de quais os arquivos em disco que ocupem esse espaço, não que você vá lá no DOS e dá um erase, não é o mais recomendado. A boa parte dos bons programas do Windows vem com uma opção semelhante a essa, de você remover coisas que foram colocadas no Windows. Isso porque o Windows tem uma série de arquivos de controle que mesmo que você elimine o programa do disco, no arquivo de controle ficam dados dizendo, olha, é assim que usa, então fica uma coisa meio esquisita. Não tem um arquivo, mas pode ter o ícone, pode ter outros parâmetros, tá? E fica meio conflitante a coisa. Então sempre que você utilizar um programa e for querer retirar esse programa do Windows, verifique se ele já não veio algum programa de desinstalação, tá? E a mesma coisa no caso aqui do Windows, como eu posso colocar coisas novas, provavelmente ele te pedirá disquete, coloca o disquete número 1, 2, 3 e assim por diante. Voltando aqui então ainda no caso do setup, você já sabe como colocar ou remover partes do Windows, aquilo que mais agrada ou não. Isso permite você gerenciar melhor o seu espaço em disco. Eu posso também modificar a parte atual do Windows, o equipamento, caso eu troque uma parte de vídeo, mude o teclado e assim por diante. Eu uso então esse item aqui, ele me mostra a configuração atual. Eu poderia vir aqui um pouco mais para a direita, tem aquelas setinhas que você já conhece. Dou um clique e ele me mostra então uma relação, por exemplo, de todos os tipos de vídeo na qual o Windows já está preparado, tá, para
para trabalhar. Aí eu seleciono qual que eu quero, tipo de XA, vídeo 7, EGA, diversos fabricantes, tá certo? Então você poderia selecionar aqui um outro tipo qualquer, por exemplo, Super VGA, um tipo de teclado também, caso você tenha um teclado um pouco diferente, deixar essa configuração mesmo, tipo de mouse, caso você venha a colocar ou a retirar o mouse por algum motivo e assim por diante. Feito tudo isso, só dar um clique no OK, provavelmente ele irá pedir disquetes, né, já que parte do Windows está sendo modificada, tem que reinstalar algum pedacinho, algum drive para esse tipo de vídeo e assim por diante. Ali no caso me pediu o disco 1, eu colocaria o disco 1, faria as trocas e aí você teria o Windows selecionado para Super VGA. Tá? Vou dar aqui um... Cancel, me mandar uma mensagem, olha, você cancelou o comando, tenho certeza que isso é o que você quer, etc e tal, então dou aqui um OK, eu volto para a tela sem fazer nenhuma modificação, mas você pode modificar facilmente qualquer item de instalação do Windows. E finalmente, ainda aqui na parte de Setup, você pode colocar Setup Application, isso no caso de você ter instalado o Windows e mais para frente você instalou outros programas, tá? O Excel, o Word ou algum programinha qualquer, e esses programas por algum motivo não colocaram no Windows o ícone dele e assim por diante. Então você está dizendo para o Windows, olha Windows, procure os aplicativos que tem aqui no meu Winchester para colocar automaticamente a coisa para mim. Para conseguir isso é muito simples, dá um clique no Setup Applications, ele me mostra esse quadro dizendo ou o Windows irá procurar pelos aplicativos ou eu mesmo fornecerei qual aplicativo específico que eu quero que o Windows coloque para mim. Tá? Eu quero dizer assim, coloque o ícone e as especificações. O programa já está instalado no Winchester. Com todos os aplicativos, então só dá um clique aqui no OK. Ele me pergunta, mas você quer que eu procure no Drive C, todo o Drive, ou apenas no comando PET? Bem, não, quero em todo o Drive. O PET só tem uma parte, só não quero que ele procure em todo o Winchester. Dou um clique aqui no Search Now, quer dizer, começa a procurar, ele vai varrendo todo o Winchester à procura de programas que já estejam instalados. Caso ele não reconheça algum programa, porque não é de Windows, todos os programas de Windows têm uma codificação especial que o Windows reconhece, já acha o ícone, o título, passa batido. Quando é um programa de DOS que ele não sabe, por algum motivo, ele mostra o nome e alguma coisa na qual ele provavelmente já tem alguma noção. Aqui no caso o BC, ele pode ser tanto o compilador Borland da C como o compilador Basic da Microsoft. Então ele fala qual que é. Aqui no caso eu sei de cor, que é o da Borland mesmo, então basta dar um OK, tipo, é esse mesmo que você achou, e ele vai continuando então a procura de novos aplicativos, tá? E assim vai indo. Isso já aconteceu durante a instalação, porém pode ter que você tenha instalado depois mais programas e assim por diante, tá? Vou dar um OK em todo mundo aqui, faz de conta aqui tá todo mundo certo, só para ir mais rápido. Bem, terminada toda a procura, ele me mostra aqui do lado esquerdo tudo aquilo que ele localizou, tá? Com a barra de rolagem, são vários itens. No entanto, não quer dizer que eu quero colocar tudo isso aqui dentro, tá? Então, aquele item específico que eu quero, eu posso dar um clique aqui com o mouse e colocá-lo para cá. Então, este item é o que será realmente colocado pelo Windows. Eu posso pôr todo mundo e selecionar um ou outro só para retirar, por exemplo, tá? Ou retirar todo mundo e assim por diante. Vou remover vários aqui. Aqui todos esses já estão lá, vai acabar havendo uma certa duplicidade. Isso às vezes não convém. Pronto, eu vou retirar mais esse fulaninho aqui, deixar só o da borda, por exemplo. Dou um OK. Então ele vai instalar. Repara que aqui houve uma duplicidade e ele me falou, olha, durante o setup aqui de colocando o programa, eu já encontrei um arquivo PIF, falando o que é esse troço PIF? Tá? Para os programas em DOS, convém você ter um arquivo PIF para que o Windows saiba como chamar e assim por diante. Mais para frente você verá isso daí na fita. E ele já existia esse arquivo para esse tipo de programa. Ele falou, olha, está vindo uma duplicidade, você quer que eu crie um novo ícone com uma nova definição, ou você quer que eu passe por cima daqui existia, colocando uma outra, tá? Então aqui eu vou pedir o item create, então
eu vou preservar o que já existia antigamente. Aí volta a minha telinha e automaticamente mais para frente, quando eu for abrir a janela de aplicativos, provavelmente terá dois ícones referentes ao da borda. Bom, com isso você pode terminar toda a configuração do seu Windows para novos componentes de hardware que você vem adquirir no futuro, vídeo, teclado. Pode retirar parte do software do Windows, não do aplicativo aqui no caso, tá? Caso você não queira usar terminal, parte de help, principalmente para quem usa laptop, que a parte do Winchester é meio crítica, tem geralmente um Winchester pequeno, coisas assim, você pode retirar parte do Windows, pode configurar à vontade. Vou te mostrar agora como você criar seus próprios grupos de programa e como criar ícones para programas em DOS ou outras coisas semelhantes, tá certo? Vou fechar aqui o Windows Setup, Options, Exit, para sair fora do Setup. Voltar à minha tela, vou dar uma maximizada aqui para ficar mais fácil. Repare que o item Application ficou aqui embaixo, bem no meio da tela aqui embaixo. Antes ela estava uma janela aberta, mas no Setup, quando eu coloquei novas coisas, tá? Ele dá uma fechada na janela. Dois cliques nela, ela me abre novamente, tá? E aqui apareceu o meu ícone aqui do Borland, que automaticamente foi colocado. Para você criar um novo grupo, que nós temos aqui, esse grupo específico é o grupo dos programas aplicativos, Harvard, Word, PC Tools, né, Applications, no caso é um grupo chamado Applications. Um pouquinho mais aqui embaixo tem o grupo Main, que já veio com Windows, tem um grupo de games, de acessórios e assim por diante. Você fala, mas eu quero criar um grupo meu, eu quero colocar novos programas. Eu venho aqui no menu File e seleciono o item novo, o item New. Isso permite você criar duas coisas, ou um item de grupo ou um programa. Item de grupo quer dizer um novo grupo, nem games, acessórios e assim por diante, ou colocar um novo ícone dentro de um determinado grupo. Aqui eu vou criar um grupo novo, tá? Então eu dou um clique aqui no Program Group e dou aqui um OK. Aí ele me pergunta a descrição, com que nome eu quero que esse grupo apareça, qual o nome que aparecerá na barra de títulos. Por exemplo, eu vou colocar como preços, vou colocar em letra maiúscula, opa, preços, e com que nome será gravado em disco esse arquivo, esse item de grupo, já que para criar um novo grupo eu tenho um título que o Windows coloca em algum lugar, mas em disco é gravado alguma coisa. Vou colocar preços também, então em disco aparecerá um arquivo nome preços.grp, item de grupo, que o Windows colocará para mim, tá? Feito isso, eu dou aqui um clique no OK e aparece então uma janela em branco, um grupo novo que eu posso aumentar, diminuir e assim por diante, tá? Vou dar uma diminuída. Colocar aqui no cantinho mais da tela, deixar aqui por exemplo. Então eu já tenho um novo grupo criado. Repare que agora, se eu quiser eliminar esse grupo, eu posso pressionar a tecla Del. Ele me fala, olha, você tem certeza que você quer eliminar o grupo preços? Tá? Sim ou não? Não, não quero. O fato de ele estar apagando esse grupo é porque dentro dele não existe nenhum ícone. Por exemplo, aqui eu tenho o grupo em Realce, é a janela ativa e não tem nenhum ícone aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, apagar aqui esse ícone do Borland que foi colocado agora, basta que eu deixe em Realce, né, o ícone, pressione então a tecla Del, e ele me fala, você tem certeza que você quer apagar o item Borland C++? Sim ou não? Tá? Repare que eu estou apagando apenas o ícone, não estou eliminando o arquivo do disco. Tá? Então, se você quer eliminar algum programa, alguma coisa assim, não basta você selecionar o ícone e apertar a tecla Del ou eliminá-lo, que você está apagando apenas a representação gráfica do programa. O programa continuará lá no Winchester. Tá? Vou dar aqui um Yes, por exemplo. Aqui ele tem só mais o computador. Sem perigo nenhum. Tá? Então, com isso eu posso criar novos grupos, sempre lembrando o seguinte, você pode criar quantos você achar mais conveniente. No entanto, para cada grupo de programas que você cria, parte do recurso do sistema, parte da memória disponível, assim, você está ocupando para cada janela aberta, tá ok? Mais para frente eu vou te dar umas dicas de como você pode visualizar isso. Então, não vai criando grupos demais, que de repente fica meio lotada a tela de janela, fica meio inconveniente, tá certo? Agora que eu tenho meu item de preços aqui, por exemplo, criado, eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar qualquer
ícone aqui de programa e colocá-lo para cá. Tá? Por exemplo, falar, mas ele colocou todos os aplicativos aqui numa janela chamada Applications ou aplicativos. Eu quero repartir isso de uma maneira um pouco melhor. Eu quero separar uma janela para processador de texto, uma para banco de dados, uma para planilha, que nem tem um só para games, para jogos, porque eu não posso criar. Como é que eu faço para tirar um determinado ícone de uma posição e passar para outra? Isso é muito simples, basta que você vá com o mouse dentro de um determinado ícone, por exemplo aqui o Norton, segure o botão do mouse e vai arrastando o mouse e automaticamente, a hora que você soltar o botão do mouse, esse ícone passará a fazer parte desse grupo e não mais daquele. Eu simplesmente movimentei, ficou lá um buraco em branco e eu tenho aqui a nova posição. Você repara que à medida que você arrasta, tem certas posições da tela que o desenho muda para um proibido. Está dizendo que eu não posso soltar o botão do mouse aqui, porque aqui não tem sentido. Aqui no caso ele está levando em conta que eu estou entre a janela preços e os acessórios. Então está naquele espaço em branco, ele fala, olha, não adianta você soltar aqui que a coisa não funciona, não é por aí. Vou deixar aqui o item de Norton, tá? Isso eu movimentei, eu tirei de lá e coloquei aqui. Eu posso também efetuar uma cópia do aplicativo. Por exemplo, aqui tem o Excel, uma planilha da Microsoft, né? Que inclusive a MPO já tem uma fita explicando como utiliza esse software. Se eu quiser tirar uma cópia, colocar aqui no meu item preços, basta com que eu primeiro pressione a tecla Ctrl, mantenha a tecla Ctrl pressionada. Aí eu vou com o mouse, dou um clique e vou arrastando. Repare que à medida que eu vou arrastando, o ícone já ficou lá e está sendo tirado uma cópia dele. Então eu posso vir aqui até meu item preços, tá? E soltar. Então eu tenho o programa Excel tanto sendo acessado pela janela de aplicativos quanto pela minha janela de preços, tá certo? Vou eliminar não, mandar o Norton de volta para cá, que é o lugarzinho dele, ficar quietinho aqui. Tá, essa é uma maneira de você ir criando novos grupos, e você tirando cópias de ícones, tá? Você não está copiando o programa só está uma vez no Winchester, está lá guardadinho, eu só estou repetindo a interface gráfica, tá? A representação gráfica do Windows. É possível também modificar tanto o título quanto alguns parâmetros de cada um desses ícones do Windows. Para conseguir isso, a gente deixa o ícone, no caso, em Realce, tá? Vai aqui no menu File e utiliza este item, Propriedades, ou simplesmente Alt Enter, também fica mais fácil. Ele me mostra então uma caixa de diálogo já com os parâmetros atuais. Por exemplo, descrição, com que nome esse ícone será apresentado. Aqui no caso eu vou apagar, vou colocar, por exemplo, preços 1, alguma coisa desse jeito. Para mim isso deve ter algum sentido. E no caso aqui da planilha Excel, temos aqui a linha de comandos, que é qual o nome do programa que o Windows deverá executar quando der 2 cliques neste ícone. Então ele vai chamar lá no Drive C, no subdiretório Excel, o programa excel.exe. Eu tenho que colocar aqui todo o path, drive, inclusive a extensão, tá, do programa. E no caso aqui do Excel eu posso colocar logo depois do programa um parâmetro que é qual a planilha que ele deverá carregar automaticamente. Então eu coloco aqui, por exemplo, essa minha planilha, Precat 1, minha tabela de preços, por exemplo. E mais aqui embaixo eu posso também especificar qual é o diretório atual que o Windows selecionará quando for chamar esse programa. Tá? Então aqui eu tenho o nome que vai aparecer no ícone, qual o programa que será executado, inclusive com alguns parâmetros, se for necessários no caso, e qual o diretório que será colocado como diretório ativo quando esse programa for executado. Tenho aqui também a possibilidade de colocar um shortcut, quer dizer, uma tecla de atalho. Aqui no caso não tem nenhuma selecionada. Eu posso pôr o cursor aqui e colocar uma tecla qualquer. Por exemplo, vou pressionar a tecla P. Só pressionei P e automaticamente o Windows já colocou Ctrl Alt P. Isso significa que quando eu estiver dentro do programa basta pressionar Ctrl Alt P, que automaticamente esse programa será executado com essa minha tabela de preços. Coloquei P por causa da minha tabela de preços e assim por diante.
Posso colocar qualquer letra aqui do teclado que achar mais conveniente. E aqui eu tenho o ícone, no caso, representação do ícone do programa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como modificar esse ícone. Por enquanto, basta você saber todos esses parâmetros aqui, dou um clique no OK e automaticamente aqui já mudou, tá? Preços, não coube aqui no caso do tamanho do ícone, então foram ocupadas 2 linhas. A partir de agora, basta dar 2 cliques aqui nesse programa, automaticamente entra o programa Excel, já com a minha lista de preços, já carregada, fica mais fácil trabalhar com ela, tá? Vou sair aqui do Excel, que não é o objetivo desta aula. Então você viu que com isso você pode tirar duplicatas. Aqui no meu caso, por exemplo, colocar preços 1, 2, 3, janeiro, fevereiro, planilha de custo, de controle de estoque e assim por diante. Abrir uma janela, um grupo, melhor dizendo, abrir um grupo, colocar vários ícones, todos do Excel, por exemplo, parâmetros diferentes, basta dar um clique com o mouse, isso agiliza o trabalho, em vez de chamar toda vez uma planilha em branco, carrega tal, procura na lista de preço, alguma coisa desse gênero, tá? Fica mais fácil de você estar criando vários ícones para editor de texto, planilha e coisas assim. Para colocar novos programas aqui que não estejam já na tela do Windows, você não se preocupe, isso também é fácil, basta ir lá no item menu File, aí eu vou criar novamente um novo. Só que eu não quero um novo grupo, eu quero apenas um item de programa. Então já deixo selecionado este item, vou lá no OK e me mostra então uma janelinha em branco, onde eu tenho aquele item descrição. Vou colocar aqui, por exemplo, cadastro é o nome que eu quero que apareça no ícone. Mas o meu programa de cadastro, que foi um programa feito para DOS, eu não lembro que diretório que está, como é que eu faço? Isso não tem problema, você tem aqui do lado um botão chamado Browse, tá? Que permite que o Windows procure para você. Ele mostra então os diretórios, os programas e assim por diante. Eu dou aqui 2 cliques no C, 2 pontos, me mostra então toda a minha árvore de diretórios. Aí eu lembro, tá aqui no meu cadastro de clientes. Seleciono 2 cliques aqui, ele já me mostra todos os programas, tanto .ez, .pif, a gente vai ver daqui a pouquinho, .com, BAT, assim por diante. O meu programa no caso é o PCC, seleciono, basta dar então um clique no OK, e aquele meu nome de programa veio aqui. É uma maneira de você localizar, se você não souber de cor, tá? De você localizar um programa usando o browser. O diretório de trabalho eu vou querer colocar o mesmo, c2./cadcli, tá? Eu não vou colocar nenhuma tecla de atalho, poderia colocar sem problemas. Aí dou um OK. E eu tenho então aqui meu ícone e meu programa rodando. Só que esse ícone em MS-DOS fala, poxa, mas só tem esse ícone, eu não especifiquei de onde que ele tirou, cadê a carta da manga, de onde que apareceu esse negócio aqui. Você pode selecionar outro ícone. Esse meu programa que eu fiz em DOS não tem ícone nenhum, ele não foi feito para o Windows. Esse ícone o Windows achou de algum lugar. Se você não gostar, você pode modificar novamente os parâmetros, ou indo lá no File, etc e tal, ou pressionando Alt Enter, tá? Ele me mostra aquela caixa que você já conhece, diálogo, apareceu já o ícone aqui, ele já localizou, mas eu posso mandar modificar o ícone, tá? Repare que olha, não existe ícone disponível para esse arquivo. Isso porque os programas de Windows já vem com ícone embutido no próprio nome do programa. O programa EZ, no caso, já vem com um desenho embutido. Então, o programa de Windows, se você pedir para modificar o ícone, ele já vai achar um ou dois ou três, depende do programa. Aqui no caso, um programinha em DOS, óbvio, não tem ícone, então ele dá mais fala, nesse programa não tem. Tudo bem, deixa para lá. Aí ele me mostra um outro programa, o Progman, que é o Program Manager aqui no caso do Windows, que já tem dentro dele uma série grande de ícones. Tá? Aí mostra o que foi selecionado. Eu posso então ir aqui na barra de rolagem e escolher um outro que eu achar mais conveniente. Tá? Ele vem com uma série bem grande aqui de ícones de uso geral. Tá? Você escolhe aquele que você acha mais conveniente. Caso você não achar nenhum aqui, não gostou, você pode pegar de um outro programa, tá, que você saiba que tem. Eu poderia colocar o desenho da calculadora, por exemplo, se souber o nome do programa da calculadora do Windows, digitaria o nome do programa de calculadora aqui, ele me mostraria o ícone e assim por diante. Além desse Program.ez que veio com o Windows, tem um outro também, deixa eu apagar aqui, que é o More Icons.dll. Dou um clique no botão OK. E nesse arquivo existe outro conjunto bem grande, tá?
de ícones você procura depois com calma no seu computador e acha aquele que sei lá, que mais lhe convém. Vou pegar essa florzinha bem simpática aqui, dá um clique nela, dá um clique no OK, tá? E pronto, o meu ícone então já foi selecionado, tá certo? Basta dar então um clique aqui no OK. E aqui no meu grupo preços eu passo a ter então uma florzinha de nome cadastro. Para executar é muito simples, 2 cliques nela, a tela se apaga, entra um programa em DOS. E por enquanto não precisa saber qual é esse programa, vou dar um ESC aqui para sair do programa, volto lá novamente para o Windows. Então com isso você pode colocar todos os seus programas em DOS com teclas de atalho, com nome de janelinha, de ícone, vários ícones disponíveis. É bom lembrar também que existem muitos programas em shareware, programas de domínio público que você compra, que vem com trocentos milhões de ícones, editor de ícones, então fica fácil de você colocar a beleza do Windows para inclusive programas em DOS. No entanto, para programas em DOS tem um programa específico do Windows chamado PIF, que é um editor de PIF. Esse PIF, não é PIF Path, jogo de cartas não, é um arquivo de informação de programa, tá? Isso do inglês, a abreviação quer dizer PIF. Com esse programa, com esse arquivo, o Windows fica sabendo exatamente como ele deve configurar a memória para chamar um programa DOS, já que para o Windows existe uma série de padronizações. Qualquer programa de Windows funciona facilmente no Windows, óbvio, mas programas em DOS tem que ter uma certa agilidade, uma mexida na memória, digamos assim. Por isso veio aqui no item Men, na tela, uma coisa chamada PIF Editor, um programa um pouquinho complicado, você tem que prestar uma boa atenção nele que eu vou te mostrar agora. 2 cliques nele, ele me mostra então uma tela em branco com algumas coisas pré-definidas que nem sempre correspondem àquilo que é de melhor para você colocar num programa em DOS. O primeiro item que aparece aqui, Program File Name, é o nome do programa DOS que eu quero rodar. Aqui eu tenho que colocar tanto o drive, o patch, o nome do arquivo completo. Então eu coloco, por exemplo, c:/cadcli/pcc.exe, é o nome do programa DOS que eu quero rodar. Aqui embaixo eu tenho o título que vai aparecer na janela quando eu der uma ajanelada nessa aplicação DOS. Essa é uma coisa que o Windows pode fazer se estiver rodando em máquina 386, ou também pode ser o título do ícone, tá ok? Vou colocar aqui simplesmente cadastro, que nem já estava lá. Alguns parâmetros opcionais, tá? Eu poderia colocar aqui depois, eu posso colocar aqui nesse quadro. No caso de alguns programas permitirem você especificar o nome de arquivo ou coisa assim, você pode colocar um ponto de interrogação, que automaticamente quando for rodar este programa, tiver meu ícone lá e for rodar, o Windows me abrirá uma janela perguntando qual o parâmetro que eu quero passar para este programa. Então isso para alguns programas de impressão ou coisa assim fica muito fácil, você basta colocar um ponto de interrogação e o Windows pergunta que parâmetro você quer passar para o programa, se não for um parâmetro fixo. Aqui embaixo eu tenho o quadro diretório corrente, que é qual o diretório que o Windows colocará quando chamar o programa. Vou colocar aqui c:/cadcli, por exemplo. Aqui embaixo, memória de vídeo, é uma especificação de que tipo de resolução gráfica que esse programa utiliza. Se é só modo texto, low graphics seriam gráficos para a placa EGA e high graphics para as placas VGA. Então se esse meu programa for um programa gráfico, para fazer gráfico, alguma coisa assim, eu colocaria, ativaria esse item, ou se for um programa feito para EGA, ou se for um programa de texto em DOS simples. Conforme o tipo de item que você coloca, o Windows ocupará mais memória ou menos memória, tá? De acordo com a capacidade gráfica do programa que você estiver utilizando. Inclusive, se você tiver um programa que põe placa gráfica e você não coloca corretamente o item, pode ser que o seu programa não chegue a rodar, ou que você tenha que dar uma cancelada no programa no meio dele, alguma coisa assim. Então é importante que você coloque esses itens de acordo com a especificação do programa que está sendo utilizado. Mas aqui um pouco embaixo nós temos o quanto de memória que esse programa requer. E temos aqui 2 itens. O primeiro é a quantidade de memória que precisa existir para que o programa rode, e uma quantidade de memória que seria conveniente se o programa solicitar. Por exemplo, aqui no caso ele já me deixa em 128K. Vamos supor que esse programa aqui precise de pelo menos 200K para rodar.
Então basta vir aqui e colocar 200. Significa que quando eu pedir para executar esse programa, se não existir 200K livres na máquina, o Windows não roda esse programa. Este é o mínimo necessário que o Windows deve encontrar de memória disponível para que possa executar esse programa. E além disso, pode ser que esse programa precise de mais memória durante a sua execução, para banco de dados, para tabelas, alguma coisa assim. E esse limite, então, seria o desejado, digamos assim, é até quanto que o Windows vai liberar de memória caso o programa peça. Tá? No caso aqui específico desse programa, ele não ocupa muita memória, ele precisa de 200K para rodar, mas no máximo mais uns 100K de trabalho interno. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 300K. Se você coloca os valores adequados, fica mais rápido o programa rodar para carregar. Inclusive pode acontecer de você conseguir rodar mais de um programa DOS ao mesmo tempo no Windows, desde que, claro, haja memória suficiente. Tá? Então, quanto que o programa realmente precisa e o quanto que ele poderá solicitar, ou até quanto que o Windows vai dar de memória para esse programa. Mas aqui embaixo nós temos outros dois tipos de memória. Essa aqui é a memória principal, é aquela memória de até 640K, tá ok? Mas aqui embaixo nós temos essa memória EMS, que é memória estendida, tá? É 1 MB, 2 MB de memória estendida. E o Windows geralmente coloca aqui, o PIF Editor coloca 0 como requerido e no máximo o seguinte, ele não vai liberar nenhuma memória estendida para este programa. No entanto, caso o programa solicite memória usando as padronizações todas, o Windows deixará ele utilizar até no máximo 1 MB de memória. Tá? Você fala, puxa, mas eu não sei quanto que o meu programa vai necessitar, eu quero que o Windows dê o máximo possível. Se for esse o caso, basta você colocar o número -1, que para o Windows significa que o quanto o programa pedir, o Windows dá um jeito de arrumar e passa para o programa. Tá? Alguns programas têm alguns problemas de, se você não deixar nenhum item aqui, deixar em 0, por exemplo, alguns programas não chamam a memória. Falei, mas se tem 0, nem vou solicitar porque não vai ter. Então, para alguns tipos de programa, convém você deixar um certo valor aqui, por exemplo, sei lá, 1 MB, vamos supor, tá? E se o programa pedir 2 MB ou 3, seja quanto for que ele pedir, se a máquina tiver, claro, essa quantidade, o Windows liberará, tá? É a mesma coisa para o tipo de memória estendida, existe para o tipo de memória expandida. Aqui no caso da memória expandida, é chamado de XMS, é um pouquinho diferente pelo seguinte, no caso aqui eu estou usando uma máquina 386 e o próprio Windows simula essa memória expandida. Ele pega parte da memória estendida, não esse número que eu estou especificando aqui, parte que o meu micro tem instalado de memória estendida, põe um programinha internamente e converte essa memória em memória expandida, tá ok? Então, se o meu programa também puder utilizar memória expandida, eu colocaria aqui um valor qualquer, sei lá, 100K, por exemplo, e no máximo que o Windows vai me liberar de memória expandida, eu poderia colocar aqui, sei lá, 500K, por exemplo. Repare que aqui no caso, se quando eu chamar um programa, não existir todo esse montante de memória disponível no momento, o Windows não executa o programa, tá ok? Então você, de acordo com o programa de DOS, que você vai lá no manual, ver quanto necessita de memória expandida, estendida, memória principal, assim por diante, você coloca aqui os valores mais adequados. Além disso, nós temos um pouquinho mais aqui embaixo, o tipo de como você quer ver o programa rodando no Windows. Ou em tela plena, tá? Full screen, quer dizer, é como se estivesse usando o programa no próprio DOS, a tela vai aparecer inteirinha só para ele. Ou alguns programas permitem que você ajanele o programa. Isso é como se você tivesse, sei lá, aqui eu estou vendo a janela do PIF Editor, por exemplo, é como se em vez do PIF Editor eu estivesse rodando o programa DOS dentro de uma janela do Windows. Repare que não é sempre que é possível você executar um programa janelado. Isso depende do tipo de maneira na qual ele utiliza a placa de vídeo. Para programas que utilizam a placa como se fosse uma placa CGA, ou modo texto, ou placa gráfica, até resolução de CGA, você consegue ajanelar essa aplicação. Para programas que utilizam ou VGA, o Windows não permitirá você ajanele essa aplicação. Se você ajanelar, ele para a execução do programa e fala, esse programa não pode rodar
enquanto o Windows estiver rodando ao mesmo tempo, já que os dois querem usar a mesma placa de vídeo, há um certo conflito. No entanto, para a placa CGA, conforme o programa, o Windows permite dar a janelada, ele faz uma certa monitorização do que está acontecendo no NIC e consegue dar assim uma tapeada. Então isso depende do tipo de programa que você estiver utilizando. Um pouco mais aqui para a direita temos o item execução. Você tem a alternativa de colocar como exclusiva ou execução em fundo, em background. Se você coloca aqui um item como exclusivo, quando você executar esse programa, todo o Windows para, todas as aplicações param e ficam somente esse programa que fica com todo o tempo de CPU disponível para ele. Tá? Então ele fica rodando na velocidade máxima como se fosse rodando em DOS normalmente. Ou você pode também deixar em background, quando o Windows não tiver nada o que fazer, ele vai dar um certo tempo para esse programa rodar. Tá? Eu vou deixar os dois aqui em branco aqui no caso. Além disso, um pouco mais aqui para a esquerda, nós temos esse item que permite fechar a janela quando esse programa termina de rodar. Tá? Então, com essa janela ticada, que é o caso aqui, a hora que esse meu programa, aquele programa PCC, terminar a execução dele, em vez de aparecer o prompt do DOS, volta, a janela é fechada e volta então o Windows. Tá? Então, é o caso típico, você quer rodar um programa DOS, deixa esse item aqui ticado, o programa DOS roda, faz o que tem que fazer, quando você termina a execução do programa, a janela é fechada e volta o Windows normalmente. Além desses itens todos aqui, nós temos algumas opções mais avançadas. Eu quero só lembrar que todos esses itens aqui estão acontecendo agora porque eu estou usando uma máquina 386 e o Windows está utilizando o modo 386 avançado. Existe uma outra maneira de você executar o Windows que é no modo 286, ou se a sua máquina for 286, esse item aqui avançado não aparecerá. Tá? Dou um clique nele, deixa eu dar uma subidinha aqui na tela só. No caso de ser possível você utilizar mais um programa DOS rodando ao mesmo tempo, ou programas do Windows em DOS, o Windows vai repartir um pouco do tempo da CPU para as diversas aplicações que estão rodando. Então aqui você tem qual a prioridade que o Windows vai dar, é um número que o Windows, número de prioridade que o Windows dará para esse tipo de programa quando ele estiver rodando em background. Claro que isso só funciona se agora há pouco naquele item rodar em background estivesse esticado. Tá? Como eu deixei em aberto, em branco, então qualquer número que eu colocar aqui será ignorado. Esse número é apenas um número, digamos assim, imaginário, não tem uma significação real, não quer dizer 50 microsegundos, não quer dizer ciclos de clock, é um número imaginário onde o limite é 10.000. Aqui no caso ele me sugeriu 50 em background e 100 em foreground. Tá? Então é um número que ele colocou, aí conforme, se você for utilizar vários programas ao mesmo tempo, você vai ter que ir meio assim na tentativa e erro colocar números dando mais prioridade para um programa ou para outro programa. Também não é porcentagem, tá? É 50% para esse, 200% para aquele, não. É o número de 1 a 10.000, tá? Que você mais ou menos se encaixa nisso daí. Continuando aqui, tem um outro item que você pode deixar ticado ou não, que é Detect Idle Time, ou alguma coisa assim. O Windows tentará perceber se o programa está parado esperando alguma coisa, se ele está, digamos assim, descansando, ou ele está parado porque está esperando alguma coisa do teclado, ou está, digamos assim, inativo por alguma situação qualquer. Deixando isso ticado, o Windows, quando percebe que tal situação aconteceu, ele para de rodar esse programa e começa a dar mais prioridade para os outros programas. Assim que uma determinada situação ocorrer, ele volta a dar atenção a esse programa. Isso é uma coisa um pouco difícil de acontecer na prática, porque não existe bem uma padronização de como os programas podem indicar que eles estão parados ou não, eles estão desativados ou não. Então, fica meio... Você põe e vê o que acontece, tira, vê o que acontece, tá? Não existe uma padronização que nem acontece, por exemplo, com o uso de memória estendida e expandida. Existem padronizações chamadas de memória padronizadas, aí o Windows consegue se localizar. Mas nesse caso, não é uma padronização, então fica meio difícil o Windows saber se o programa está ou não parado, esperando o teclado ou alguma coisa do tipo. Um pouco mais aqui embaixo, é possível que você trave o uso da memória daquele aplicativo, desse programa aqui no caso, tá? Por exemplo, eu posso pedir para ele me travar, para ele pendurar, ficar segurando a memória estendida ou a memória expandida. Isso quer dizer, se meu programa usa uma certa quantidade de memória e eu passar para usar um outro aplicativo do Windows, o Windows pode pegar essa memória e liberar, ou gravar em disco, ou alguma coisa assim. Então, conforme o tipo de aplicativo, convém você travar a memória, você dá um clique, você trava ou destrava,
Então, esta memória que o programa estivesse usando naquele momento, o Windows não utiliza para nenhum outro programa, não libera, não grava em disco, não fica fazendo swap e assim por diante. Então, expandida como para a memória principal. Inclusive há a possibilidade de usar o HMA, ou memória alta, como é chamada, que são os primeiros 64K de memória estendida. Essa é uma outra padronização que existe, tá, ok? Então você coloca esses itens de acordo com a conveniência, com a necessidade do programa. Aqui embaixo nós temos o Monitor Ports, que significa o seguinte: alguns programas podem modificar o formato do cursor da tela, a paleta de cores e assim por diante. Se você deixar ticado qualquer um desses itens, isso fará com que o Windows carregue para a memória um pequeno programinha que fique monitorando todos esses itens, tá? E qualquer coisa que o programa for modificar em texto, em cursor, em cor, o Windows percebe e dá uma maneira depois de se recuperar se ele estiver monitorando tudo isso. É claro, ocupa mais memória e seu programa começa a rodar mais lentamente. Além disso, nós temos aqui um outro item que geralmente é indicado, que é a emulação do modo T. Diversificado e o seu programa utiliza as rotinas de BIOS de texto normal, o Windows consegue rodar mais rápido, já que ele tem que ficar monitorando muito menos região de memória sobre o que acontece com o vídeo. E aqui é possível também você travar a memória de vídeo ocupada por esse programa, da mesma maneira que é possível se travar a memória principal, expandida e assim por diante. Assim o Windows não ficará passando isso para disco, caso você fique chaveando de programa para programa. Um pouco mais aqui embaixo nós temos esse outro item, Allow Fast Paste, que significa o seguinte: mais para frente eu vou te mostrar que eu posso passar coisas pelo clipboard, inclusive para programas DOS, tá? E pode acontecer de algum programa não conseguir receber coisas do clipboard na velocidade na qual o Windows manda. Se isso começar a dar problema, se você utilizar o clipboard para passar dados do Windows para programas em DOS e vice-versa, começar a ter um pouco de problema com isso, tire um tique desse item, porque assim o clipboard funcionará um pouquinho mais lento, talvez passe a aceitar os dados. Vou deixar aqui ticado, depois a gente vê se nesse meu programa eu preciso mudar ou não. Há a possibilidade também de você querer encerrar uma aplicação DOS enquanto ela estiver rodando, através do Windows. Isso você consegue colocando, ligando esse item aqui, permitir fechar a janela enquanto o programa está ativo. É um pouco perigoso, tanto é que quando você dá um clique aqui, aparece uma mensagem de advertência dizendo: olha, se você fechar um programa enquanto ele estiver rodando, pode resultar em perda de dados, tá? E alguns danos podem acontecer com o seu disco. Isso quer dizer, o programa pode, conforme o programa está utilizando arquivos em disco, está lá gravando alguma coisa, se você cancela, não pelo programa, mas pelo Windows, o Windows vai tirar aquele programa da memória, os arquivos ficarão abertos e pode dar algum problema, tá, no enxerto, no acesso a disco e assim por diante. Então ele está dando uma mensagem: tem certeza que esse você quer? Vou colocar aqui o cancel e vou deixar em branco, tá? Para eu cancelar um programa DOS, eu cancelo pelo próprio programa, dou um este no DOS, alguma coisa assim. Tá, mas há a possibilidade de você cancelar conforme o programa, se você tem certeza que não usa arquivos, isso não terá problema nenhum. Além disso, o Windows usa toda essa combinação de teclas específico para você ficar fazendo mudança de janela, Alt Tab, Alt ESC, aquilo que eu já te mostrei, tá, na fita do Windows passo a passo, Windows básico. No entanto, pode ser que o seu programa DOS utilize, por algum motivo, essa combinação de teclas. Então, se você, nesse programa, for utilizar essa combinação para alguma coisa que esse programa faz, o Windows vai pegar essa combinação para ele, vai ficar com esses quadros aqui, com esses itens, você pode, ticando, você estas teclas para um programa. Então, agora, se pressionar Alt Tab enquanto esse programa estiver rodando, desativados aqui, esse meu programinha aqui, por exemplo, e a maioria dos programas em DOS não utilizam
essa combinação de tecla, mas caso bem utilizado, você pode falar para o Windows passar para o programa essa combinação. E o último item aqui, finalmente, a tecla de atalho que será utilizado para o aplicativo. Isso aqui só vale, esse item, só vale no caso de você estiver executando um programa em DOS, tá? Aqui pelo Windows, você minimiza a janela, ele fica parado de processar como um ícone, fica lá quietinho, como se fosse um programa do Windows normal. E se você quiser voltar a ativar essa aplicação DOS, você utilizaria então esta tecla de atalho. Isso não quer dizer que se o programa não estiver rodando, que eu posso utilizar essa tecla para fazer com que ele rode. Não é a mesma coisa que eu te mostrei agora há pouco lá no Program Manager, tá? Então vou deixar isso aqui em branco também. E vale a pena lembrar, aqui embaixo está tendo uma mensagem que qualquer dúvida que você venha ter em algum desses itens, basta pressionar a tecla F1, que automaticamente vem um help sobre aquele item específico, tá? Então aqui em cima nós temos tecla de atalho para o aplicativo. Essa tecla permite fazer blá 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 blá. Então, qualquer dúvida você pode recorrer ao help do Windows. Deixa eu fechar aqui essa janelinha, dar uma minimizada nela. Tá? Então se eu tiver uma dúvida aqui sobre o EMS ou opções de memória, pressiono a tecla F1 e ele já me dá aqui o help sobre aquele item. Então fica mais ou menos traumatizante usar esse editor de PIF. Vou fechar aqui a tela do help. Volto então aqui para minhas opções avançadas. Vou tirar aqui o EMS. Pronto, tirei. Acertado todos os itens, basta dar aqui um OK, tá? Contudo, todos esses valores que eu coloquei aqui está bem bagunçado, nem sei se isso vai funcionar para esse meu programa, mas feito tudo isso, não quer dizer que está pronto. Você precisa salvar esses parâmetros. Comando File, no menu File, e se já que eu comecei a criar agora, tanto é que está sem nome, né, ainda esse meu arquivinho, então dou um nome para ele. Vou chamar aqui de teste, por exemplo, tá? Dou um OK. Então já foi chamado de teste.pif, tá? Eu posso depois, mais para frente, eu vou, testo, não funcionou? Muito fácil. Venho aqui no PIF Editor, dou o comando Open, ele me mostra todos os PIFs que já existem, inclusive vai uma dica de você criar um diretório só de PIF, põe um diretório PIF, por exemplo, tá? Coloca esse subdiretório no seu comando PET do DOS para que o Windows possa localizá-lo, e aí lá você coloca todos os PIFs. Aqui no caso eu estou usando o próprio diretório do Windows, mas essa não é a maneira mais... não é a melhor maneira de você guardar os PIFs junto do diretório do Windows. Convém você colocar no subdiretório à parte. Isso daqui provavelmente você colocará um arquivo PIF para cada programa DOS que você tem. Por exemplo, aqui no item PC Shell, tá, eu já tenho alguns valores colocados, de maneira que me facilite bastante utilizar esse programa. Eu faço as modificações e assim por diante. Feito tudo isso, vou diminuir aqui essa janelinha, eu posso vir aqui, por exemplo, no meu PC Tools, dou um Alt Enter, e repare que o que eu mando executar, na verdade, não é o próprio programa PC Tools, é o programa PIF, aquele arquivinho PIF. Isso significa para o Windows que quando eu mandar executar no caso aqui o PC Tools PC Shell versão 5.5, ele não vai executar o programa propriamente dito, já que aqui está escrito pcshell.pif. O Windows vai abrir esse arquivo, verificar todos esses parâmetros que eu coloquei lá, acertar a memória, vídeo e tudo mais, para só depois executar o programa. Então sempre que você fizer um programa DOS rodar no Windows, cria um programa PIF para ele, um arquivo PIF, chama o PIF Editor, põe todos os parâmetros, grava isso em disco, e no caso aqui do Program Manager, você acessa o ícone, muda os parâmetros através do Alt Enter e coloca aqui como linha de comando o seu arquivo PIF. Para rodar esse programa, basta dar 2 cliques aqui, que você já conhece, tá? E ele me abre aqui uma janela para o programa PC Tools. Eu posso usar, repare que o programa está rodando, tá? Eu posso usar as teclas aqui para mudar. No entanto, ele está ajanelado. Eu posso aumentar a janela e assim por diante, tá? Se você já conhece. No entanto, existem algumas facilidades quando você pega um programa DOS e dá uma janelada. Isso eu quero lembrar que só funciona no caso que eu estou usando um 386, tá? Se eu estivesse usando um micro um pouco inferior, eu só poderia rodar esse programa em tela inteira. Acessando aqui o menu de controle, eu tenho aqui o item Fontes, que permite especificar o tamanho da fonte que será utilizado para cada letra, já que esse programa é um programa em forma de texto. E o Windows transfere essa tela de texto em modo gráfico e nos mostra aqui. Eu posso selecionar desde uma fonte bem minúscula, e dar aqui um pequeno exemplo de como as letras apareceriam, e uma ideia da dimensão que a janela toda do programa ficaria dentro da minha tela VGA. Feito isso, eu posso dar aqui um OK. Então, meu programa aumentar aqui um pouco fontes,
Como também eu posso colocar aqui um tamanho exageradamente grande, e é assim que eu verei. Em programa DOS rodando sobre o Windows. Inclusive, se você tiver um mouse, um driver de mouse atualizado, que inclusive veio com o Windows, eu posso utilizar o próprio mouse para acessar cada item do programa. O Windows percebe a janela de DOS e passo o controle do mouse para o programa, tá? Então eu consigo inclusive usar o mouse, desde é claro que o programa, aqui no caso o PC-Tools, ele permite o uso de mouse. Além disso, ainda tem, deixa eu dar uma diminuída nesse ponto que está um pouquinho exagerado, e aumentar um pouco essa janela. Além disso, ainda aqui nesse menu de controle, você pode modificar algumas coisas no item 7, como usar o programa ajanelado, que é o que eu tinha colocado no PIF Editor de início, ou colocá-lo em tela plana. Dá um OK, aí é como se estivesse usando o programa em DOS, tá? Inclusive você está vendo um pouco de interferência, mas não se preocupe não é defeito do seu vídeo, é apenas uma pequena incompatibilidade nesse monitor e filmagem assim por diante. Quando você estiver rodando o programa em DOS desse jeito, basta pressionar Alt Enter, que volta o Windows e a janela que ele programa, tá? Pode ser o PC-Tools, seja lá qual for, ele mostra de uma maneira ajanelada, desde que o programa seja de modo texto ou no máximo gráfico CGA. Ainda aqui no menu Settings você pode depois ficar mudar as prioridades de execução, tá? Ou terminar o programa, só que aí aparece uma mensagem dizendo, olha, tenha certeza que você vai fazer, pode dar problema e assim por diante. Tá? Cancelando aqui. Além disso, você ainda pode maximizar, minimizar a janela normalmente, e você pode, inclusive, utilizar aqui no item Edit, marcar uma região da tela para que você use o clipboard. Aqui no caso, eu vou marcar uma região, tá? Então, inclusive a barra de títulos está dizendo que eu estou marcando uma região do texto. Com o mouse eu seleciono uma região da tela do meu programinha em DOS. Está marcada essa minha regiãozinha, por exemplo. Volto no menu de controle, no item Edit, e eu posso pegar esta região que foi marcada e mandar para o clipboard com o comando Copy. Então eu tenho uma coisa lá no clipboard. Eu vou chamar aqui o programinha Notepad. Está aqui com o meu programinha Notepad, um editorzinho de texto simples. E vou dar o comando Paste. E eu tenho aqui o texto trazido pelo clipboard do programa DOS para o Windows. Repare que ele veio como texto, não veio como gráfico, embora a gente, na tela a gente tenha visto uma janela, sabe que é modo gráfico e tal, mas na verdade veio como texto. Deixa eu voltar lá para o meu programinha. Há ainda uma outra maneira de você trazer gráficos de programa DOS para o Windows, que é através da tecla Print Screen. Quando você pressiona esta tecla, toda a tela do Windows é passada para o clipboard na forma de gráfico. Se eu chamar aqui agora, por exemplo, o Paintbrush, o comando Edit, Paste, eu tenho toda aquela tela do Windows em modo gráfico que foi capturado, tá? E aqui eu posso recortar, colar, mandar imprimir e assim por diante. Então, através da tecla Print Screen, você pode capturar qualquer tela de DOS, tanto gráfico como texto, e passar para você trabalhar dentro dela do Windows. E o contrário também é possível, desde que você pegue, escreva, por exemplo, um texto, usando o Notepad, por exemplo, aqui no Windows, captura, manda para o clipboard, e depois você, no programa DOS, você recupera isso e entrará em modo de texto. Já digitei esse texto aqui para ganhar um pouco de tempo, eu seleciono então o texto no Notepad, dou o comando Edit, Copy e mando isso para o clipboard. Volto aqui para o programar, eu vou chamar aqui o meu programinha de cadastro. Ele vai entrar, vou ajanelar esse meu programinha em DOS, tá? Programinha simples, estou dando Enter. Estou aqui com o meu programinha, ele está esperando eu digitar algum texto pelo teclado. Aí eu venho no menu de controle, chamo o item Edit e agora eu posso dar o item Paste. E automaticamente todos os dados que estavam lá passam a entrar no meu programa como se eu estivesse digitando isso no teclado, inclusive com as teclas Enter, tá? E assim por diante. Repare que agora essa minha máquina está super carregada, tenho dois programas em DOS rodando, o PC-Tools, esse meu programinha de cadastro,
o Paintbrush, Notepad e assim por diante. Isso, você acertando aqueles parâmetros do PIF Editor, você consegue facilmente fazer com que tudo isso funcione ao mesmo tempo, sem que um brigue com o outro em telas ou coisas assim do tipo. O Windows permite você modificar vários itens, como componente de cor, velocidade de teclado, de mouse, e todos esses itens você consegue através do painel de controle, que é esse programinha aqui, que para rodar é muito simples, 2 cliques nele, ele mostra então uma tela de abertura, com vários itens que podem ser modificados. O primeiro deles que nós veremos agora é o item de cores, 2 cliques nele. As cores do Windows são mostradas aqui, aqui um pequeno exemplo, tá? Tá meio bagunçado vários itens, mas só para você ter uma ideia de como as cores aparecerão na tela do Windows. Dando um clique nesse botão, ele mostra todos os esquemas de cores. Arizona, Bordeaux, e assim por diante. Alguns até de cor um tanto meio cheguei, tá? Então, para quem tem monitor colorido, fica bonito, mas às vezes para monitores monocromáticos, essa aparência é melhor e assim por diante, tá? Se você, ao ter escolhido um determinado conjunto de cor, Arizona, por exemplo, você, tá tudo ótimo, só que eu não gostei de um determinado item específico, como barra de títulos, ou a borda, ou desktop, você pode modificar apenas um dos componentes do Windows. Para conseguir isso, a gente usa esse botão um pouco mais aqui embaixo. Ele me abre aqui à direita, então, um conjunto de cores pré-definidas. E aqui em cima eu tenho todos os itens do Windows individuais que eu posso modificar. O desktop, barra de menus, títulos, barras ativas, inativas e assim por diante. Por exemplo, aqui no caso do desktop, ele está com essa cor azul e a gente pode ver um preto realçado em volta da cor selecionada. Para selecionar uma nova cor, só dar um clique com o mouse e eu seleciono a cor que eu achar mais conveniente. Caso eu não goste de nenhuma dessas cores já prontas, eu posso criar a minha própria cor, que são esses itens disponíveis aqui. Pego um deles, por exemplo, esse daqui, tá? E mando definir a cor. Dou um clique nessa barra, aparece aqui do lado esquerdo todas as cores disponíveis para o Windows. Eu posso com o botão do mouse e selecionando a cor que eu achar mais adequada. Posso também mudar, como se fosse assim a luminosidade, digamos assim, dessa determinada cor. Posso selecionar a cor através de componentes RGB, se você tiver maior familiaridade, ou um outro padrão de cores. Tá? Achada a cor que, sei lá, mais te agradou, você dá um clique aqui nesse botão, Add Color, e a cor então selecionada passa para o quadrado, ok? Basta então fechar esta janela, e selecionando então essa cor, você tem, aqui no caso, o desktop da cor que você selecionou. Feito isso, você deve salvar esse esquema, já que ele foi modificado. Então dá um clique aqui no salvar esquema, ele me abre uma caixa dizendo com que nome que você quer salvar esse novo esquema. E tem o nome Arizona, que era o que foi aquele na qual eu modifiquei. Eu posso dar um novo nome, por exemplo, cores. Tá? Dá um OK. Então já tem um novo esquema chamado cores. E a partir de agora, se eu quiser, o Windows passará a utilizar esse esquema de cores, ok? Eu vou voltar lá para o padrão, porque fica meio esquisito essas cores aqui, Windows Default. Feito, acertado tudo, basta dar aqui um clique no OK e as cores então são assumidas do jeito que você achar melhor. Além disso, você tem também a possibilidade de configurar as portas de comunicação do Windows, é um termo um pouco mais técnico, está tomando certo cuidado de não modificar a porta do mouse, que é ou a com 1 ou com 2, depende do seu equipamento. Pegando, por exemplo, a SEC com 3, eu posso configurar tanto a velocidade de transmissão, quantos bits são transmitidos, se haverá ou não paridade, bits de parada, protocolo de comunicação e assim por diante. Inclusive, há a possibilidade de você programar tanto o endereço quanto o número de interrupção que será utilizado no computador. Esses são os termos um tanto quanto técnicos, mas quero mostrar para você que há a possibilidade de você configurar praticamente qualquer coisa através do Windows. Temos aqui também a possibilidade de mudar a configuração do mouse, isso eu já te mostrei na fita anterior, e a possibilidade de você configurar o desktop, que é a maneira na qual o Windows mostra algumas coisas. Dando 2 cliques aqui no desktop, você vê que existem vários itens. O primeiro deles que eu quero te mostrar é o que é conhecido como papel de parede, wallpaper. Aqui no caso, nesse meu micro, está com esse arquivo. Eu posso selecionar outro arquivo. Existem vários arquivos aqui. Inclusive tem alguns que eu já criei até com o Paintbrush, chamei de lixo aqui.
Tá? Então eu posso ir no Paintbrush, criar um papel de parede e colocá-lo aqui. Por exemplo, folhas. Selecionado isso, eu dou um clique no OK. Tá? Aparentemente não aconteceu nada. Deixa eu dar uma diminuída aqui no meu Program Manager. Pronto. O papel de parede é a imagem que aparece de fundo no desktop. Tá, ok? Isso, se você selecionou uma imagem, ela aparece. Se você não selecionar nenhuma, ficará a cor de fundo selecionada no item cores. Inclusive aqui embaixo, mas do lado esquerdo, você tem os ícones e esse cinza de fundo, na verdade é um padrão de preenchimento. Aqui está cinza, mas você também pode colocar uma outra coisa aqui nesse fundo. É só ir lá no desktop, dar 2 cliques e mais aqui em cima nós temos aquele padrão de preenchimento. Aqui no caso está em nenhum, mas eu poderia selecionar, sei lá, diamantes, por exemplo. Dou aqui um clique no OK e automaticamente aquele meu ícone lá embaixo passou a ter uma bagunça que até um tanto quanto ilegível a coisa, mas é possível você modificar. Voltando lá no desktop, voltar aqui, colocar em nenhum para poder ver aqueles símbolos novamente. Um pouquinho mais aqui embaixo, há a possibilidade de você ligar ou não a sequência Alt-Tab. Então toda vez que eu pressionar Alt-Tab eu estou mudando de aplicativo, né, dentro do Windows. Isso você já conhece, mas só acontece porque eu tenho ticado isso daqui. Mais aqui embaixo eu tenho o que é chamado de Screensaver. São pequenos programas que vieram junto com o Windows que permite com que, se você ficar com o monitor sem nenhuma informação aparecer na tela do monitor, baseado nesse tempo, por exemplo, aqui está em 1 minuto. Quer dizer, se eu ficar com o meu monitor parado durante 1 minuto sem nenhuma informação se modificar na tela, esse programa passará a funcionar. E a partir daí o que acontece é o seguinte: vamos com o botão do teste, aparece esse tipo de imagem. Tá, isso porque alguns monitores mais antigos, se ficar muito tempo com uma imagem fixa na tela, ele pode se danificar, ficar meio queimada a imagem. Qualquer movimentação no mouse ou qualquer coisa que algum programa volte a mostrar na tela, aquele programa para e a tela volta ao que estava antes. Você pode selecionar aqui o tempo que você achar mais conveniente, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, tá? Existem vários padrões, você vai escolhendo aquele que você achar mais apropriado, dá um item aqui no teste, a tela se apaga e mostra. Pode mexer o mouse e aparece aqui do lado direito uma mensagem aparecendo: sair para almoçar, por exemplo, volto daqui a pouco. Para cada, voltar aqui no mouse de novo, para cada tipo de programinha que você selecionar, existe um setup, tá? Quando você aperta setup, você pode modificar cada um deles. Aqui no caso daquelas linhas, eu posso dizer que tipo de linha que eu quero, quantas linhas, se eu quero colorido, preto e branco, várias cores e assim por diante. Porém, seja qual for o tipo de programinha que você selecione, todos terão esse item que é uma senha de acesso, que agora está desativado. Eu posso selecionar uma senha, tá? Eu já tinha uma senha anteriormente, eu vou redigitar essa senha anteriormente. Agora eu colocarei uma nova senha, por exemplo, MPO. Eu vou redigitar essa senha aqui para confirmação, MPO. Com uma senha selecionada, dando OK, OK, OK novamente. Vou dar aqui um OK. E a partir de agora, daqui a 1 minuto, se eu não mexer nada no meu computador, aquele programinha passará então a ser executado e aparecerão algumas linhas na tela. Bom, tá lá, o programinha entrou em ação, né? Aquelas coisas ficam mexendo só para não ficar uma mesma imagem na tela. Qualquer movimento que eu faça com o mouse, repare que apareceu essa tela dizendo: olha, esse programinha está protegido com uma senha, digite a senha para você poder continuar. Se eu digitar uma senha errada, dou aqui um OK, ele fala: olha, a senha não está correta e não vai poder voltar para o Windows. E fica nisso, enquanto eu não digitar a senha, tá, o Windows fica, digamos assim, travado. Basta digitar a senha correta, aí você pode voltar então a trabalhar com Windows. Dois cliques nele. Você tem a possibilidade de modificar o espaçamento entre os ícones. Aqui no caso está com 50 pixels. Pixel é o tamanho de um ponto na tela. Pode ser preto, branco, seja qual for a cor do ponto, aquele ponto pra gente é conhecido como pixel. Os ícones do Windows têm um tamanho de 32 pixels, tanto na altura como na largura, aquele quadradinho. Então o mínimo que eu consigo deixar de espaçamento são 32. Se eu colocar um número pequeno,
por exemplo, 40, vou dar aqui um OK, vou aumentar de novo o Program Manager, tá? Então aqui nesse item acessórios, por exemplo, vou mandar arranjar os ícones. Repare que eles ficaram todos espremidinhos, aqui entre eles existem 40 pixels, 32 do próprio desenho, mais uns 8 aqui, espaço em branco. Voltando lá para o painel de controle, desktop, aumentando aqui o número, sei lá, colocar aqui 64, por exemplo, dando um OK. A hora que eu mando reorganizar os ícones, o Windows arranja ícones, eles já ficam bem mais espaçados. Então você tem a possibilidade de colocar o espaçamento que você achar mais conveniente para você. Voltando lá, diminuir um pouco, deixar mais espremidinho, com 40, por exemplo. E este item permite você fazer com que os títulos ocupem várias linhas ou apenas uma linha. Aqui no caso do Staticado eles ocupam várias linhas. Se você tirar esse tique, dá um OK. A hora que eu mandar rearrumar os ícones, repare que encavala tudo, fica tudo um por cima do outro. Notepad grudou com recorde, objeto, caraca, ó, ficou tudo uma salada aqui. É claro, você pode depois dar Alt Enter em cada um e modificar o título para ficar menor. Então você consegue, colocando palavras pequenas, por exemplo, sound, coisas assim, deixar os ícones bem encavalados e consequentemente colocar vários ícones na tela do Windows. Voltar lá para o painel de controle, ainda dentro do desktop, deixa eu deixar meus títulos aqui em várias linhas. Existe a possibilidade de você setar a largura da borda da janela, que aqui no caso está com o número 4 pixels, que é essa largura aqui, tá? Onde estou passando o mouse. Se eu aumentar esse número, claro, a borda fica mais espessa, dando um OK. Repare que aumentou bastante, fica bem mais fácil de eu diminuir ou aumentar, só que em compensação fica uma coisa meio feia e ocupa mais espaço na tela. Voltando lá para o desktop, posso colocar um número muito pequeno, 1 por exemplo, só que aí a margem fica tão fina que quase não consigo com o mouse acessar a margem para poder modificar o tamanho da janela. Aí você coloca aquele que você achar mais adequado para você. E esse item aqui, no caso em 0 está desativado, ele permite você criar uma grade imaginária, tá? Em múltiplos de 8 pixels. Então, se eu coloco aqui o número 1, quer dizer que existe uma grade imaginária de 8 pixels. Isso acontece, dá um OK para avaliar isso daí. Se eu diminuir aqui o Program Manager, por exemplo, as janelas agora, à medida que eu estou deslocando para posicionar, repare que ela está indo de tranco, ela não vai tão lisa como ia antes, não deslizava na tela, agora está indo de tranco, porque como se existisse uma grade imaginária, ela só anda, tá, nessa grade. Então fica mais fácil de você organizar, já que vai de pouquinho em pouquinho, então fica mais tranquilo para você deixar tudo alinhado e assim por diante. Tá? Voltando aqui no desktop, se usar um número aqui muito grande, 4 por exemplo, aí vai ficar um tranco bem maior, né? A grade aqui imaginária é bem maior, então fica mais difícil de posicionar um determinado ponto específico da tela. Voltar aqui para 0, para poder ficar mais fácil de utilizar. E o último item, você pode também selecionar a velocidade com a qual o cursor fica piscando nos aplicativos que usam texto, que nem o Write e assim por diante. Você pode colocar uma velocidade bem rápida, fica mais fácil de você localizar o cursor, ou bem devagarinho, é questão de você colocar, tá, ao seu gosto, ok? Apenas mais uma coisa aqui referente ao papel de parede, faltou te dizer. Essas folhas que você está vendo aqui agora, elas estão preenchendo toda a tela porque eu pedi para o Windows azulejar, né? Colocar uma repetição dela. Então não interessa se o tamanho do desenho é pequeno ou não, o Windows vai preencher toda a tela, já que esse item está colocado. Se você colocar centralizado, apenas uma cópia desse desenho será colocado bem no meio da tela, e o restante da tela será preenchido com a cor que você selecionou lá no item cores. Então você pode, por exemplo, ir lá no Paintbrush, criar um logotipo da sua empresa, algum desenho assim, e pode repetir esse logotipo em toda a tela, ou simplesmente deixá-lo centralizado. É apenas uma beleza qualquer. E uma outra última dica que eu quero dizer sobre esses programas que salvam a tela, é que eles ocupam uma região. Com certeza ocupam, e eles precisam ficar prestando atenção na tela do Windows para saber se passou este tempo ou não, sem que nada se modificasse na tela. Portanto,
os seus programas rodarão um pouquinho mais lento, tá? E você terá um pouco menos de memória disponível para os seus aplicativos. Este um pouquinho mais lento, às vezes, dependendo do programa, se torna até imperceptível. Isso depende muito de como você utiliza o computador e o programa e assim por diante. Tá ok? Então, sobre o desktop, dá um ok, é isso que tinha a ser dito. Você pode também, dentro do painel de controle ainda, configurar o seu teclado. Você pode, no caso aqui do teclado, existem dois parâmetros que você pode configurar. O atraso que o Windows vai dar antes de começar uma certa repetição. Por exemplo, aqui eu posso fazer um teste. Eu aperto uma tecla e seguro. Repare que ela está tendo uma auto-repetição. Eu não soltei a tecla F aqui no caso, mas ela está indo bem devagarinho essa auto-repetição. Isso porque a velocidade de repetição está muito baixa. Compensação, assim que eu apertei a tecla, já começa a auto-repetição, porque o tempo que eu pedi para o Windows esperar antes de começar a auto-repetição está muito curto. Então eu posso aumentar aqui o tempo, então, e fazer uma auto-repetição ser mais rápida, por exemplo. Tá? Dou aqui um OK, voltando lá para o keyboard, testando. Agora, demora mais, né? Opa, já encheu aqui o espaço que eu tinha. Então eu aperto a tecla, ela demora para começar a auto-repetição e quando começa vai bem rapidinho. Então você pode aqui, usando esses dois botões deslizantes, selecionar a auto-repetição do teclado do jeito que for mais agradável para você. Além do teclado, nós podemos configurar as impressoras. Esse é um item um tanto quanto importante, já que durante o processo de instalação, na instalação automática, o Windows permitiu apenas uma impressora ser instalada. No entanto, nem sempre isso acontece. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho instalado 3 impressoras. Tá? Na verdade, na realidade, eu só tenho 2 impressoras, mas eu pedi para o Windows instalar uma terceira impressora e todas estão na mesma porta de comunicação. É claro, fisicamente, na verdade, no dia a dia, eu só posso ter uma impressora ligada a uma porta. Mas nada me impede que se eu for usar, por exemplo, a impressora laser que eu tenho, eu pego o conector, coloco atrás do micro e uso. Para que eu quiser usar uma impressora de agulhas, que nem a Epson, por exemplo, eu tiro o conector e ligo e assim por diante. Esse trabalho é relativamente simples, inclusive existem adaptadores, né, chaveadores que com um botão você seleciona um micro para várias impressoras. O importante notar aqui é o seguinte, na versão 3.1 do Windows, ele permite esse tipo de confecção, de você ter várias impressoras ligadas na mesma porta. Tá? A versão anterior já não permitia uma certa mensagem de erro. Outra coisa importante que eu quero mostrar também é o seguinte, é bom você sempre selecionar esse tipo de impressora, além daquela que você possui, colocar a impressora de textos genéricos, somente textos. Pelo seguinte, quando você seleciona um help, aqui por exemplo, pedi um help, ele mostra aqui um texto todo bonitinho. Se eu mandar imprimir esse texto de help, uma coisa possível, basta vir aqui no item File e mandar imprimir o tópico. Tá? Se a impressora selecionada no momento for uma impressora que possua capacidade gráfica, o Windows fará com que essa impressora entre em modo gráfico e imprimirá em modo gráfico, desenhos, letras em negrito e assim por diante. Isso demora para a impressora, né? Você gasta um monte de impressora, vai tinta, você tem aquele papel bonito. Mas no caso aqui do help, não é preciso toda essa beleza. Basta imprimir com letra comum que você quer apenas uma referência. Então convém, sair aqui um pouco do help, convém você selecionar esse tipo de impressora, texto genérico. Que com essa impressora o Windows sabe que ela não imprime gráfico, então qualquer coisa que você venha a imprimir será impresso muito mais rapidamente, já que a impressora imprimirá em modo texto. Tá? Para você selecionar mais impressoras, basta você selecionar este item aqui, adicionar, ele me mostra mais aqui embaixo todos os tipos possíveis de impressora. Aí você seleciona aquela impressora genérica, caso você ainda não tenha colocado, né? Ela está aqui em cima, tá? E vamos supor o seguinte, você vai fazer um tipo de trabalho aqui e você não tem uma impressora adequada, uma impressora de agulha bem simples, mas você vai fazer um trabalho gráfico e vai mandar imprimir esse trabalho num lugar que tem uma impressora PostScript, por exemplo. Então vamos pegar uma impressora qualquer aqui, PostScript, essa aqui, por exemplo. Vamos supor que no lugar que eu vá mandar imprimir, um amigo, num birô, alguma coisa assim, ele tem esse tipo de impressora. Então eu vou selecionar aqui no Windows como se eu possuísse essa impressora. Seleciono a impressora, dou aqui um clique no Install. O Windows vai procurar um disquete no Drive A. Então ele pede, coloque o disco de número tal e pressiona a tecla Enter. Eu pego aqui o disquete número 6 aqui no caso.
coloco no Drive A, pressiono a tecla Enter, ele busca lá os parâmetros necessários para a instalação dessa impressora. Bom, está lá então colocada a minha impressora instalada, inclusive ele assume sempre a porta LPT1. Mas vamos supor que no caso aqui não é nessa porta, já que eu não tenho realmente essa impressora. Então eu venho aqui no item Connect e indico para essa impressora aqui está em Realce em que local que ela está instalada, na LPT1, na LPT2. Aqui no caso o próprio já percebeu que meu micro não tem outra porta de impressora tal, né? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: eu posso pegar uma determinada impressora e associar a um arquivo em disco, no caso aqui, file, tá? Então eu dou um OK, automaticamente já foi modificado, minha impressora PostScript está associada a um arquivo. Quando for mandar imprimir alguma coisa nessa impressora, o Windows me abrirá uma caixa de diálogo perguntando em que arquivo você quer gravar os dados. Eu dou lá o nome de um arquivo e tudo que iria para a impressora vai para esse arquivo. Depois eu tiro um backup, uma cópia, eu vou lá no meu birô com o disquetinho e o cara simplesmente copia esse arquivo direto para a impressora. Ele não precisa ter o Windows, ele não precisa ter nada do que eu tenho no meu equipamento. Basta ele ter um DOS simples para copiar do disquete para a impressora e automaticamente eu tenho o serviço impresso. Além disso, de você ter a possibilidade de ter várias impressoras, você pode selecionar uma delas, por exemplo, essa minha LaserJet, já que eu tenho, e colocar como default, tá? Então, automaticamente, quando mandar imprimir em qualquer aplicativo, automaticamente ele utilizará essa impressora. E, no caso aqui ainda dessa PostScript, por exemplo, eu posso dar um setup nela. Esse setup permite configurar alguns itens específicos para essa impressora, o tipo de papel, como eu quero que imprime, de pé ou deitado, quantas cópias, o tipo de papel utilizado, outras opções, inclusive de quantidade de memória. Aí depende muito do tipo de impressora que você possui. É sempre bom, inclusive, quando você selecionar uma impressora, dar uma olhadinha no Help, porque nesse Help é bem específico para cada impressora, e geralmente aqui cada fabricante que faz um driver para o Windows coloca alguma mensagem importante ou específica, alguma dica de como selecionar o setup da impressora e assim por diante. Então é bom você, conforme o tipo de impressora que colocar, dar uma olhadinha no Help, tá, da sua impressora. Vou fechar aqui o Help, voltando lá aqui para o Options, supondo que isso tudo esteja correto, dou aqui um OK, outro OK. Então eu tenho aqui então selecionado diversas impressoras no Windows. Caso eu não queira uma, depois eu posso selecionar e mandar remover determinada impressora. Acertado tudo, basta dar um close. Tá? E sobre impressoras, por enquanto a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre impressoras. Só para continuar aqui no painel de controle, você tem a parte internacional, que permite você selecionar o tipo de país, né? Língua, isso eu já te mostrei na outra fita. Apenas quero dar um toque um pouquinho maior aqui nesses 4 itens que são assumidos quando você coloca o item de país. Por exemplo, no caso do Brasil, ele assumiu toda essa formatação, mas eu posso modificar qualquer um desses itens. Por exemplo, o tipo de moeda, tá? Como ele vai colocar o símbolo em relação ao número. E tem aqui uma lista, posso deixar o símbolo e o número grudado, posso pôr o número na frente depois do símbolo, deixar um espaço e assim por diante. A maneira na qual os números negativos serão indicados, tá? Que no caso pode ser entre parênteses, sinal negativo na frente, entre o símbolo e o número, tem um sinal, depois, e assim por diante. Você escolhe aquele que mais lhe agrade. Se esse paizinho aqui volta e meia está mudando, né? Cruzeiro, cruzado, sei lá o que, você pode modificar o símbolo e o número de casas decimais. Então permite você facilmente selecionar o tipo de moeda para todos os aplicativos do Windows. A maneira de se mostrar o número, tá? Você pode dizer o que será usado para separar milhares, a gente geralmente utiliza o ponto, o que será utilizado para separar o número inteiro dos centavos, no caso a gente usa vírgula, número de casas decimais. Se você quer 0.7 ou 0.7 simplesmente, tá? Você seleciona o tipo de numeração que mais lhe agrada. O formato da hora você também pode modificar, se você prefere de 12 horas ou horário de 24 horas, e o que será utilizado para separar a hora do minuto, os 2 pontos e assim por diante. Se você quer 9:15 ou 09:15, você também pode selecionar, tá ok?
E o formato também da data, se você prefere no formato mês, dia, ano, ou no formato dia, mês e ano, ou ano, mês e dia. O símbolo que será utilizado para separar o mês do ano, do dia, assim por diante. Se você quer ou não, 0 antes do número. Se você prefere 1990 ou simplesmente 90, por exemplo, tá? E a maneira na qual será mostrado o dia, mês, ano e assim por diante. Com tudo isso você pode modificar no Windows da maneira que você acha melhor. Você tem a possibilidade de acertar o relógio e o calendário interno do micro, isso não preciso mostrar. E para você otimizar o Windows, no caso utilizar uma máquina do tipo 386, dar aqui 2 cliques, ele tem vários itens, por enquanto não precisa se preocupar com eles, mas o principal é o que é chamado de memória virtual. Memória virtual é uma técnica utilizada em equipamentos do tipo 386 que permite o Windows acessar, teoricamente, mais memória do que existe. Então ele está simulando que nessa máquina existe 11 MB, por exemplo, de memória, e isso não existe. Tem um 386 com apenas 4 MB. Mas com essa técnica de memória virtual, ele utiliza o Winchester, o disco, como se fosse uma extensão da memória. E existem algumas maneiras de utilizar o disco. Uma delas é uma maneira temporária, usando o MS-DOS. Quando ele precisar de uma área de disco, ele vai no DOS e pede para o DOS acessar uma área qualquer de disco. Tá? Então o DOS demora, acha e passa isso para o Windows, aí o Windows simula isso com memória. É um processo um tanto lento. Tá? No entanto, essa técnica é boa caso você esteja utilizando algum programa de compactação de disco, ou o seu disco estiver muito lotado, alguma coisa assim. Para você otimizar o Windows, você pode modificar este acesso a disco, dando aqui um clique no comando Change, no botão Change, um pouco mais à direita. Tá? Ele me mostra a situação atual e você pode modificar. Por exemplo, ele está utilizando o Drive C como essa memória virtual. Eu poderia selecionar o Drive D ou Drive E se eu tivesse outro Winchester. E o tipo de acesso, agora está como temporário, eu posso passá-lo para permanente. Isso fará com que o Windows ocupe permanentemente uma certa região do Winchester. Isso ele ganha tempo, porque em vez de ele chamar o DOS para pegar essa certa região de memória, ele vai direto naquela área que ele ocupou para ele. Ele cria um arquivo enorme, são de 10, 11 MB, depende do seu Winchester, tá? Ele ocupa essa área toda e fica muito mais rápido o acesso. Aqui, no meu caso, ele deu essa mensagem dizendo que ele já está utilizando um arquivo temporário que está no Drive C. Dá aqui um OK. Tá? Se eu dar um OK agora, ele criará um arquivo permanente. Aqui no caso, ele, pelo tamanho do Winchester, pela área livre, ele está sugerindo um espaço de 4 MB. Tá? Posso modificar isso, mas geralmente o próprio Windows acha qual é o espaço mais adequado para ele trabalhar. E eu posso também dar um clique aqui nesse item. E isso permite que o Windows use acesso de 32 bits durante no acesso ao disco. Tá? Conforme o tipo de equipamento, pode ser que isso cause um certo problema, principalmente para micros alimentados a pilha, os laptops e coisas assim. Se não for o seu caso, deixando esse item ticado, você ganha muito tempo, porque o Windows não vai precisar ficar transferindo dados da memória expandida, da memória estendida para a memória convencional, para só depois da memória convencional gravar esses dados em disco. Então você pode deixar isso aqui ticado, tá? Se o seu micro permitir isso. Além do tipo temporário e do tipo permanente de swap de disco, né, de memória virtual, você pode deixar como nenhum, só que no caso de nenhum você está limitando o Windows apenas à capacidade de memória real que existe. Aqui no meu caso 4 MB é só 4 MB. Com isso, provavelmente eu não conseguirei executar 2 ou 3 ou 4 aplicações. Se o seu micro possuir 8 MB, 10 MB ou coisa assim, deixa isso aqui como nenhum. O Windows fica limitado só na memória, mas o acesso fica extremamente rápido. Vou voltar aqui no item temporário. Ele vai assumir um tamanho de 11 MB. Em compensação, no caso do temporário, assim que eu sair do Windows, essa área toda de disco é desocupada. Eu posso voltar a utilizar em programa DOS e assim por diante. E se eu deixar como permanente, tá? Ele vai me ocupar essa área física e a hora que eu sair do Windows, vai existir um arquivo de 4 MB lá, permanente, nenhum programa acesso, são 4 MB de um Winchester que eu vou estar, teoricamente, né, desperdiçando. Tá? Acertar tudo isso, basta dar um OK. Ele me dá uma mensagem: tem certeza que você quer fazer realmente mudanças
no item de memória virtual, sim, eu quero fazer essas mudanças. Olha, o item 32 bits pode dar problemas em algum micro alimentado com baterias, que consome muito. Tem certeza que você quer usar? Sim, tenho certeza. Aí ele me dá essa mensagem: olha, para que essas modificações passem a valer, é preciso que você recomece novamente o Windows, mas não utilize a sequência Ctrl Alt Del, que é uma sequência de dar reset. Isso não é viável, tá? Você quer recomeçar o Windows? Eu vou mandar recomeçar o Windows, mas é bom você utilizar sempre este botão de Restart Windows. Ele sai e volta novamente, valendo essas novas configurações. Mas não utilize essa sequência, tá ok? Vou te mostrar agora como usar uma facilidade que é o Record do Windows para facilitar o uso do teclado. Apesar de um programinha muito criticado por muita gente, às vezes ele te quebra um galho legal. Para mostrá-lo, vou chamar primeiramente aqui o Record, claro, né? Esse programinha que está aqui no item de acessórios que veio com o Windows, parece uma câmera de vídeo. Tá? 2 cliques nele. Ele entra, mostra uma tela em branco. E vou deixá-lo minimizado por enquanto, tá? Eu vou dar um clique aqui na setinha de diminuição, ele está lá quietinho como ícone. Vou chamar aqui agora o Excel, 2 cliques nele, ele entra, tá? O Record, para funcionar, é bom que você tenha em uso o programa no qual você quer que ele atue. Então eu estou aqui com o Excel, vou chamar de novo o Record, Alt Tab, aqui está o Record, solto Alt. Vou então mandar gravar uma macro. Antes disso, é bom você sempre certificar do seguinte: aqui no item opções, tenha certeza desses 3 itens estarem ticados, tá ok? Ctrl Break para você cancelar a macro, ele poder memorizar as teclas de atalho, shortcut, e também ficar minimizado enquanto estiver sendo utilizado. Caso um item esteja sem tique, basta você dar um clique com o mouse e ele ficará ticado. Então, nos 3 itens ticados, eu vou aqui no item macro, mandar ele gravar a macro. Ele mostra esse quadro no qual pede um nome. Vou chamar aqui, por exemplo, de abrir planilhas, por exemplo. Você põe o nome que você achar melhor. Você precisa especificar qual a tecla de atalho que fará esta macro funcionar, sempre combinando teclas. Vou colocar como Ctrl Shift, e ele já tem algumas teclas prontas, Alt, Enter, Delete, etc. e tal. Vou pegar, por exemplo, a tecla F10, poderia ter dado A, B, C ou aquelas teclas. Então, Ctrl Shift F10. Eu quero que essa macro funcione simplesmente na mesma aplicação em que ela foi criada e que ela, na hora de ser executada, ela seja executada tão rápido quanto possível. Tá ok? Também pedi para que fosse ignorado o mouse e todas as minhas ações serão relativas à tela. E mais aqui embaixo eu posso colocar um item descritivo qualquer que eu achar mais conveniente, sempre lembrando em não pressionar a tecla Enter, tá ok? A hora que você colocou a descrição, que pode ocupar inclusive várias linhas, a hora que você pressionar a tecla Enter ou der um clique com o mouse aqui na tecla Start, a macro começará então a funcionar. Tá? Então eu dou aqui um clique no Start, deixar o mouse de lado e vou começar a trabalhar aqui com o Excel. Dou o comando Alt A para abrir um menu, abrir, vou chamar uma planilha chamada Precat1, por exemplo, pressiono a tecla Enter. Tudo isso que eu estou usando no teclado está sendo memorizado pelo Record, tá ok? Vou abrir uma segunda planilha, Alt abrir, a Precat2, por exemplo, supondo que todo no dia a dia eu uso sempre essas planilhas, Alt Precat3, por exemplo. Agora eu quero voltar para outra planilha, Alt J de janela, vou usar o número 3, e agora quero maximizar, Alt X de maximizar. Só utilizei o teclado. A hora que eu fiz todo esse serviço, que todo dia, por exemplo, eu venho sempre a usar esse tipo de coisa, eu pressiono Ctrl Break, aparece esse quadro dizendo, olha, a macro foi suspensa. Então agora eu quero salvar essa macro, já que eu fiz tudo corretamente, salvar a macro, dou aqui um OK. Então toda essa sequência de teclas foi memorizado, tá, pelo Record. Agora eu vou sair aqui do Excel, que não interessa mais usá-lo por enquanto, vou sair do Excel. Aqui eu tenho o ícone do Record, vou ativá-lo novamente, 2 cliques nele, ele mostra a tela, e aqui em cima ele está dizendo, olha, existe uma macro Ctrl Shift F10, que significa abrir planilhas. Posso criar várias macros, tá? Só que tudo isso tem que ser gravado em disco, senão eu vou acabar perdendo todas essas macros. Venho aqui no menu File, dou o comando Save As, para dar um novo nome,
e vou chamar de plan, por exemplo, tá? Esse arquivo. Dou aqui um OK. Então você fala, mas para que serve tudo isso? É muito simples. Vou voltar aqui para o meu Excel. Tenho lá a planilha. Agora basta pressionar Ctrl Shift F10 e o recorde trabalha para mim. Não estou pressionando nada, as minhas planilhas estão sendo carregadas. Está lá. Aí eu posso continuar trabalhando. Tá? Todo esse trabalho que eu tenho de abrir planilha, pode ser banco de dados, seja lá o que for. Todo o trabalho repetitivo que você usa com o teclado, você pode facilitar o uso através desse recorde. No entanto, agora tem um problema. Essas macros só funcionam se o recorde estiver em funcionamento e esse arquivinho aqui, no caso o plan, que eu usei, estiver aberto no recorde. Agora, por exemplo, eu vou sair aqui do Excel, tá? E vou sair também do Windows, tá? Sair do Windows, aí chego no dia seguinte, vou usar novamente o Windows, ele entra aquela tela de abertura, que você já conhece. As modificações que eu fiz lá no painel de controle devem aparecer agora, aquele centralizado, etc e tal. Está demorando um pouquinho, porque tem muita coisa colocada aqui no meu micro. Aí você fala, bom, agora eu vou voltar a trabalhar. Chamo lá o Excel, 2 cliques. Está lá o Excel, vou carregar minhas planilhas, vou lá, Ctrl Shift F10, e não acontece nada, porque o recorde não foi carregado. Tá? Então eu vou sair daqui do Excel. Então eu vou ter primeiramente que carregar o recorde, 2 cliques nele, vou lá no File, Open, para abrir o arquivo. Vou chamar aqui um plan, dou um OK, aqui eu já tenho então minha abrir planilhas. Agora sim, se eu for lá no Excel, posso utilizar normalmente. Você fala, pô, mas que trabalho, não valeu nada eu ter feito tudo isso. Existe uma maneira de você simplificar esse tipo de coisa. No Windows veio um grupo aqui embaixo do lado esquerdo na tela chamado Startup, ou iniciar, ou alguma coisa semelhante, tá? Você dá 2 cliques aqui nesse grupo e ele está em branco. Todo o ícone que você colocar dentro aqui desse grupo será automaticamente executado assim que você chamar o Windows. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o recorde, tirar uma cópia dele, pressionando a tecla Ctrl e tirei uma cópia dele para o Startup. A próxima vez que eu chamar o Windows, automaticamente o recorde já vai estar em funcionamento. Tá? Eu posso colocar vários ícones aqui. Então, o Windows se chama Win, ele entra, automaticamente esses programas já são carregados e passam a estar em funcionamento. No entanto, não basta apenas ele chamar o recorde, eu quero que o recorde já venha com um determinado arquivo. Então eu pressiono agora Alt Enter, já que está selecionado aqui o recorde, né, para mudar a configuração dele. Além disso aqui, no nome, Command Line do recorde, eu já vou pedir aquele meu arquivinho plan. Então o Windows, o Windows passará a executar o recorde, que já automaticamente carregará aqui as minhas macros. No entanto, assim que ele entrar, ele vai aparecer em tela plana, né, com a tela maximizada. E eu não quero isso, eu quero que quando automaticamente ao executar ele rode como um ícone. Tá? Então eu dou um clique aqui. Feito tudo isso, dou aqui um OK. Vou sair do Windows. Agora chamo o Windows novamente. Automaticamente aquele macro, o recorde já vai entrar em execução como um ícone e já vai trazer automaticamente aquele arquivo plan para dentro dele, com aquela minha macro Ctrl Shift F10. Agora sim, vou lá no Excel, Ctrl Shift F10 e a macro passa a executar automaticamente. Tá, então você pode facilitar muito o uso de coisas repetidas usando esta técnica. Eu vou te mostrar agora um outro probleminha que veio com o Windows, o Print Manager, que é o gerenciador de impressoras. Para ganhar um pouquinho mais de tempo, eu já carreguei aqui no PageMaker um trabalho qualquer aqui. Isso daí, File Print. Ele mostra uma telinha perguntando que tipo de impressora. Eu vou vir aqui e seleciono o tipo de impressora, HP LaserJet, por exemplo, dou um OK. Aí ele começa a imprimir, aí durante a impressão você lembra, oh, mas não era nada disso que eu queria imprimir, começou a imprimir, eu desliguei a impressora, como é que eu faço para cancelar uma determinada impressão? Aí eu vou deixar ele terminar a impressão aqui, acusar a mensagem de erro, porque eu deixei uma impressora desligada aqui de propósito. O Print Manager, durante um certo tempo, ele tenta imprimir, tá? Aí ele
resposta me mostra então uma mensagem de erro dizendo, olha, a impressora, estou tentando imprimir aqui na LPT1, mas deve estar desligada ou não selecionada, quer tentar novamente ou quer cancelar. Aí você fala, não quero tentar, eu desisti e cancela. Só que na verdade ainda ficará pendurada essa impressão. Para você cancelar essa impressão ou dar maior prioridade para imprimir mais rápido ou coisa assim, você tem que usar o Print Manager. Eu vou diminuir aqui. O Print Manager é esse programinha aqui, formato de uma impressora, 2 cliques nele, ele abre a janela e aqui está me mostrando, olha, HP LaserJet está na LPT1, está tentando imprimir, e como eu cancelei logo de cara, ele imprimiu simplesmente 0% de 131K, que é o tamanho do arquivo que seria impresso. Como eu quero cancelar, eu seleciono e posso vir aqui no botão e simplesmente cancelar ou apagar aqui esse item. Ele fala, olha, você tem certeza que você quer cancelar a impressão? Sim, eu vou cancelar essa impressão, pronto, não será mais impresso nada daquele trabalho. Do mesmo jeito que eu cancelei, eu poderia dar uma pausa ou está dizendo que está em pausa no caso, né? Ou voltar a imprimir. E além disso eu posso usar o item opções e dar menor ou maior prioridade para esse programa, já que ele é um programa de Windows e ele ocupa um certo tempo de processamento junto com os demais programas que estão utilizando. Por exemplo, está usando o PageMaker, ou o PageMaker funciona, ou o Print Manager. Então você, dependendo da prioridade que você quer impresso, você selecionaria aqui o item, tá ok? Vou voltar lá para o PageMaker, só para te mostrar aquele outro item de impressora. Vou mandar imprimir novamente esse meu trabalho, só que agora eu vou selecionar a impressora em arquivo, aquela impressora que eu não tenho, mas que em um outro birô, alguma coisa assim tem, tá? O PageMaker dá uma mensagem, ignora essa mensagem por enquanto, e quando ele começaria a imprimir, aparece então esse quadro perguntando com que nome deverá ser impresso, já que essa impressão irá em arquivo. Então aqui eu coloco, sei lá, trabalho, por exemplo, pressiono a tecla Enter. Então o PageMaker pensa que está imprimindo, mandando todos os comandos para aquele tipo de impressora. No entanto, isso está indo para um disco. Aí depois eu tiro um backup em disquete, eu levo lá no outro micro, mando imprimir, mesmo o cara não tenha Windows, nem PageMaker, nem coisa desse tipo. Então fica fácil de você, selecionando várias impressoras, fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo que o seu equipamento em casa não possua determinada configuração. E como última coisa que eu quero te mostrar aqui do Windows, ele lá já foi mostrado na aula anterior, mas eu quero apenas dar um pouquinho. Chamado OLE, como se fossem objetos embutidos. É uma coisa que está pegando bastante no Windows, que a maioria dos programas agora estão aceitando. Para conseguir isso, eu vou chamar aqui o Write, que eu já tinha deixado preparado, escrevo lá o que eu quero escrever. Agora eu vou chamar o Paintbrush, ele já está lá carregado, faço um desenho qualquer, isso eu já te mostrei naquela outra fita, tá? Recorto e mando para o clipboard através do comando copy. Então esse desenho foi para o clipboard. Aí eu venho aqui no Write e dou um paste, então veio o desenho. No entanto, no caso aqui do Paintbrush do Write, veio um objeto, não simplesmente um desenho, mas um objeto. Tanto é que aqui agora, no Paintbrush, eu vou minimizar esse ícone aqui. A hora que eu der 2 cliques sobre este desenho, automaticamente vem uma outra cópia do Paintbrush com aquele meu desenho selecionado. Aí eu posso fazer alguma modificação, sei lá, vou pintar de azul, por exemplo, um determinado região do desenho. Eu vou só dar uma diminuída aqui na tela, tá? Eu tenho aqui meu Paintbrush, um pouquinho mais à direita o Write. E aqui no menu File do Paintbrush apareceu o item Update, já que ele percebeu que ele está recebendo um objeto. Assim que eu seleciono este item, automaticamente no Write o objeto já foi atualizado. E a mesma coisa no menu File, tem a opção de saída e retornar para o programa que chamou, que no caso era o Write, com um documento sem nome. Então dou aqui um este, por exemplo, e eu tenho então aqui um objeto e não simplesmente um desenho, um bitmap, uma figura colada. Esta ideia de OLE, de objetos, valem para vários programas, tá? Aqui no caso do Write, do Paintbrush, foi simplesmente pelo clipboard. Talvez com Excel, com Word, tenha um outro tipo especial de paste no menu Edit que você tenha que selecionar se você quer texto, se você quer como desenho, se você quer como objeto. Então, conforme o tipo de programa, você, se tiver um paste especial, alguma coisa assim, você sabe que é para
relacionar não apenas figuras, mas também objetos, que é uma coisa que está pegando bastante no Windows. E eu só vou te dar agora uma outra dica mais ou menos importante, voltando aqui para o Program Manager, uma coisa chamada recursos de sistema, que praticamente todo o item de Help possui dos programas feitos pela Microsoft. No Help tem um item chamado About, que simplesmente mostra qual é o nome do programa, qual é a versão e assim por diante. Ele me dá um pouquinho mais aqui embaixo o tipo de processador que você está utilizando, modo 386, a quantidade de memória, levando em conta aquele memória virtual, tá? E uma coisa chamada recursos do sistema, 60% livre, significa que para cada janela aberta, esse item vai diminuindo. Isso não tem nada a ver com a quantidade de memória, tá? Então, recursos é uma área especial que, conforme o programa utiliza mais recurso ou menos recurso, então, se começar a ter certos problemas de memória, dá uma olhadinha no item About de qualquer programa, que você terá essa indicação, dá para você saber por que a coisa está acontecendo. E apenas uma curiosidade, aqui no caso do Program Manager, se você der 2 cliques em cima deste ícone, estou pressionando e ao mesmo tempo dou 2 cliques rapidinho, aparentemente não aconteceu nada, tudo bem, dou lá um OK. Novamente, item Help, About, Ctrl Shift pressionado 2 cliquezinhos rapidinho, aparece lá uma bandeirinha dizendo, olha, para todas as pessoas que trabalharam na Microsoft, só uma frescurinha bonitinha, tá ok? Outro clique no OK, novamente, Help, About, Ctrl Shift pressionado 2 cliques no ícone, aí você tem aqui o nome de todas as pessoas que trabalharam no desenvolvimento do Windows. Essa figura deve ser alguém conhecido da Microsoft, inclusive vai cada vez uma figura diferente, uma pessoa diferente. Estou mostrando o nome de todo mundo que participou. É uma frescurinha à toa. E mais uma dica, já que eu falei de Ctrl e Shift, saindo daqui, se toda vez que você modificar a aparência do seu desktop quiser salvar, sem precisar sair do Windows, aqui vai uma dica. Você pode usar o menu File, o menu Edit, mas antes de você dar esse comando, segura a tecla Shift. A hora que você dá um clique aqui, toda essa configuração foi salva. Você consegue a mesma coisa pressionando Alt e F4, eu sairia do Windows, mas vou pressionar a tecla Shift, então ficou Alt e Shift, pressiono F4 e essa configuração foi salva. Então, sobre o Windows 3.1 avançado, tudo que eu tinha que dizer, a gente disse nessa fita, tá? Tem algumas outras coisas um pouco mais peculiares que não cabem, não é tão genérico, então dá uma fuçadinha que você acha coisas a mais. Sobre o Excel, que eu te mostrei um pouco aqui, a MPO tem fita explicando o Excel, tem 2 fitas do PageMaker, caso você tenha gostado, o programa é gráfico bonito, qual que é, tem fita, não tem. A MPO tem uma lista muito grande de fitas sobre informática, desde DOS, Windows avançado, Windows básico, qualquer coisa, procure a fita e você conseguirá tirar todas as suas dúvidas sobre esses softwares. Quem sabe a gente se encontra em uma dessas outras fitas.